Então vamos abrir aí a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pela qual a face se oculta para não vos ouvir. Vossas faltas são o motivo pela qual a face do Senhor se oculta para não vos ouvir. Essa palavra do Senhor é uma palavra de exortação. É uma palavra em que o profeta dirige para nós, da parte do Senhor, o motivo pela qual, falando assim numa linguagem bem mais simples, né? O motivo pela qual nós não obtemos de Deus as graças para a nossa vida. E qual é esse motivo? A própria palavra nos disse, né? Voltando aqui: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Não é a mão do Senhor, também não é o ouvido do Senhor que é incapaz de ouvir as nossas orações, as nossas súplicas. Não é a mão do Senhor que é incapaz de nos tocar, nem é o ouvido do Senhor que é incapaz de que as nossas orações cheguem até Ele. No versículo 2 diz assim: são vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não ouvir. Isso é muito sério para nós. É muito sério por quê? Porque se nós continuarmos desagradando ao Senhor numa vida errada, né, as nossas orações não vão chegar até Deus. E o Senhor, Ele não vai nos ouvir. Por quê? Porque existe uma barreira, né? É como se aqui tivesse uma parede, aqui, ó. Tivesse uma parede, eu quisesse ir aí para onde vocês estão. E aí quando eu fosse, ó, eu não conseguia. Essa barreira me impedia de chegar até vocês. Mesmo assim, a palavra diz que as nossas orações não chegam até os ouvidos de Deus por causa dessa barreira que é o nosso pecado. Então, por mais que a gente queira chegar até Deus, a gente não vai conseguir. E essa barreira, ela só será quebrada no momento em que eu e você tomarmos uma decisão. A nossa vida, ela é feita de decisão, né? Sempre na nossa vida há dois caminhos, né? Eu posso fazer o certo ou eu posso fazer o errado. Eu posso fazer isso ou eu posso fazer aquilo. E essas decisões cabem a nós, né? Porque nós temos essa livre escolha, esse livre arbítrio de escolher fazer aquilo que é melhor ou aquilo que é pior para a minha alma. Mas entendendo o que o Senhor fala para nós sim devemos se preocupar. Por que nós devemos se preocupar? Porque, ora, nós por si só, nós não somos nada. Até nós achamos que somos, né? Nós pensamos que somos. E a ilusão do mundo faz a gente acreditar nisso, que a gente é alguma coisa, porque a gente conseguiu alguma coisa na vida, né? Tem pessoas que conseguiu aí subir na vida, né? Tem pessoas que têm um grau mais elevado de intelectualidade humana, tem pessoas que têm bens materiais mais do que outros, e vão se enganando a si mesmo, achando que isso já está bom. Não está bom não.
Porque o que realmente nos faz feliz, verdadeiramente, é estar na presença do Senhor. E é estar na presença do Senhor íntegro, inteiramente. Né? Porque não adianta a gente ir ao Senhor, como diz a palavra de Deus, se a gente for ao Senhor só por uma parte, né? Só por alguns motivos, a gente é uma pessoa miserável. Ou seja, não, eu vou buscar ao Senhor porque eu preciso de algo, né? Eu preciso que o Senhor realize algo na minha vida, então eu vou buscar ao Senhor. Não, meus irmãos, a gente tem que ir para o Senhor porque nós somos míseros, miseráveis. E nós precisamos da graça do Senhor todos os dias. E voltando aqui para a palavra de Deus, que foi proposto para nós nesse grupo de oração, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pela qual a face se oculta para não vos ouvir. Então todo o mal, toda a consequência de nós não termos uma intimidade com Deus, de nós não obtermos de Deus as graças necessárias, são os nossos pecados. Por isso que Jesus Cristo diz: vigiai e orai, vigiai sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de filhos de Deus. Porque se a gente não vigiar, a nossa própria carne nos engana. Como nos engana? A gente acha que está fazendo algo certo. Só um exemplo, né? As pessoas do mundão aí, as pessoas, elas fazem o que é errado e elas acham que é certo, né? Então elas vivem uma vida desregrada. Ela não vigia com a sua conduta, ela não vigia se está fazendo algo certo ou errado, ou melhor, as coisas hoje no mundo se tornaram ao contrário, aquilo que é para ser certo se tornou errado, né? E aquilo que é errado se tornou certo. Então cada vez mais que a gente vai se afastando do Senhor, a gente vai nos enganando a nós mesmos, a gente vai fazendo aquilo que não agrada o Senhor e ainda acha que é certo. Quando a pessoa, ela é uma pessoa natural, né? Quando ela é uma pessoa que ela dá frutos, logo assanha o formigueiro, né? Então se você é uma pessoa que dá frutos, é uma pessoa que as pessoas olham assim para você e vê que você é uma pessoa diferente, né? Talvez você possa assanhar um formigueiro e as pessoas começarem a pegar no seu pé. Foi assim que aconteceu com Jesus. Então aquelas pessoas, com a barreira do seu coração ali, começaram a perseguir Jesus, a fazer falso testemunho, até chegar a matá-lo. Então tem muitas pessoas hoje em dia que matam por causa de inveja. Tem muitas pessoas que matam não só o corpo físico, mas também vai matando ali a alma da pessoa, né? Vai criticando, vai levantando falso testemunho, vai falando mal da vida daquela pessoa. Por quê? Porque o seu coração está impregnado de pecado, está ali criado uma barreira, está criado ali uma montanha de pecado, e do coração daquela pessoa não vai sair nada, só sai o que não presta. E prosseguindo ainda com esse raciocínio da palavra de Deus, nós vamos abrir aí no livro de São Tiago. São Tiago, capítulo 4. São Tiago, capítulo 4, versículo do 7 ao 10. Pega aí sua palavra no livro de São Tiago, capítulo 4, versículo do 7 ao 10. Nós vimos lá em Isaías 59 que o pecado é uma barreira, é um obstáculo que se cria
entre nós e o nosso Deus. Nós entendemos que o pecado é essa barreira, e que entendendo isso é necessário que a gente vigie, como falou Jesus, vigiai sobre a vossa conduta, para que ela não seja conduta de insensatos, mas de filhos de Deus. E aqui em São Tiago, capítulo 4, versículo do 7 ao 10, diz assim: sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Ó homem de dupla atitude, reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que palavra linda, né? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, feliz o homem, como diz o Salmo, feliz o homem que teme ao Senhor. E essa palavra aqui é para ela ficar no nosso coração. Sede submisso a Deus, resistir ao demônio. Quem de nós, irmãos, quem de nós somos submissos a Deus? Quem de nós, ao sair, consulta ao Senhor, ou ao fazer alguma coisa, consulta ao Senhor? Ou quem de nós tira o dia, tira o dia com o pensamento no Senhor? Como é que está o nosso pensamento durante todos os dias? A Bíblia diz que os dias são maus. Aí diz assim, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, resistir ao demônio é combater o bom combate. O combate das tentações que o demônio oferece para cada um de nós. É preciso que a gente combata sim o demônio através da oração, porque ele vai fugir para longe de nós. E usar os meios que Deus nos deixou para rezar, e se sacrificar. Porque, como disse aqui no versículo 10º, humilhai-vos na presença do Senhor. Esse humilhai-vos é sacrificar, é rezar em todas as circunstâncias. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E esse exaltará é você andar de cabeça erguida, é você não andar de cabeça baixa, é você, onde estiver, ninguém julgar você, ou você se sentir julgado pelas pessoas, porque tem pessoas que a barreira do pecado está tão grande no seu coração, que se uma pessoa olhar para ela, quando ela for passando, aí ela diz assim: eita, fulano está falando mal de mim. Quando vai chegando em casa, já fica olhando para um lado e para o outro, para ver se alguém está olhando para ela. Eita, fulano está falando mal de mim. Então, pessoas que têm barreiras no coração, elas não são felizes, elas são infelizes, porque ela sempre está suspeitando de alguma coisa. Mas é necessário a gente se esforçar para que o inimigo ele fuja da nossa vida. E a Bíblia diz assim no versículo 8: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Purificar os vossos corações. Nós temos que ter um coração puro. A Bíblia diz assim: os puros herdarão o reino de Deus. Os puros verão a Deus. E já nessa vida, os puros contemplarão as misericórdias de Deus, as glórias de Deus.
Então, quando nós temos um coração puro, não há barreira mais no nosso coração. O nosso coração é livre. E aí a gente não vai poder andar olhando para um canto e para outro para ver se as pessoas estão falando mal da gente, não. Porque a nossa maior vitória vem de Deus. A nossa recompensa vem de Deus. Então, se fala de mim, se fala de bem ou se falam de mal, mas que fale de mim, né? Tá tudo bem. Então assim a gente vai levando a vida. Se fale de bem ou fale de mal, mas que fale de mim, né? Tá bem. É melhor do que a gente ficar aí querendo saber o que as pessoas estão falando. Porque o nosso coração o quê? Tá em paz em Deus. Tá tranquilo em Deus. E se a gente não, né? Se a gente não se humilhar na presença de Deus, mas é muito difícil rezar, é muito difícil buscar as coisas de Deus. O mundo é tão satisfatório, o mundo traz tanta coisa boa, diversão, é série, é novela, é redes sociais, é tanta coisa boa. Eu não tenho tempo para buscar as coisas de Deus. Tá bom, Deus ele não vai obrigar ninguém aí buscar ele não, mas infelizmente o que vem para a nossa vida não é algo bom, infelizmente, né? Porque é consequência daquilo que o nosso coração vai buscar, daquilo que o nosso coração anseia. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Se o nosso coração está nas coisas de Deus, ali está o nosso tesouro. Qual é o nosso tesouro? É as coisas de Deus ou as coisas do mundo? O que é que nos faz mais felizes? É as coisas de Deus ou as coisas do mundo? Ah, mas eu não vou não para a missa porque eu estou cansado. Mas às vezes quando tem uma festa, vai, né? Vai e passa a noite. E Deus está vendo, né? Porque Deus não dorme. Aí, só para resumir e terminar essa parte, hoje no programa de Padre Reginaldo Mazzotti, né, que Raquel estava ouvindo, teve um testemunho de uma mulher que ligou para o padre chorando. E aí ela disse que tinha traído, né, seu marido. Apesar de ser um bom marido, de não faltar nada, de ter seus filhos, mas ela acabou traindo seu marido. Estava chorando, né? Dizendo que não queria fazer aquilo, não queria perder o seu marido. E olha só, situações como essas podem acontecer com qualquer um. O padre foi muito duro com ela, né? Através do Espírito Santo ele foi muito duro. Disse: ó, se você quiser levar essa vida de ser vergonhice, deixa seu esposo, pega lá seus mulambos e vai viver lá com um homem lá. Será que ele vai viver com você? E ela disse: não, padre, ele disse que não quer nada sério comigo. Aí o que é que acontece? A gente acha difícil buscar as coisas de Deus. A gente acha difícil se humilhar na presença de Deus. Mas quando essas coisas acontecem, o inimigo fica rindo, né? Será ser mais difícil buscar a Deus? Ou será ser mais difícil passar por situações como essa? Situações desprezíveis, situações que acabam com a vida da pessoa. Então é isso que a palavra quer dizer para nós, que se a gente continuar alimentando o pecado no nosso coração, a gente está aberto para que o demônio possa fazer morada no nosso coração e destruir a nossa vida, destruir relacionamento, destruir família, destruir a nossa vida espiritual. É preciso que a gente vigie, como disse Jesus, vigie e busque se humilhar na presença de Deus, né? Se humilhar na presença de Deus e vigiar em todas as situações para que a gente não caia nas armadilhas do demônio, porque ele é como um leão que ruge
buscando a quem devorar, só precisando de uma oportunidade. E quantas oportunidades muitas vezes nós não damos para Ele? Quando nós deixamos de rezar, quando nós deixamos de falar com Deus, quando nós deixamos de buscar os sacramentos, são portas abertas, são ocasiões em que o inimigo acha para devorar. E quando ele nos devora, aí pode ser tarde, a gente vai buscar a Deus, mas sem forças. Como é que a gente vai vencer um leão, né? Se a gente está totalmente entregue às coisas do mundo, dos prazeres do mundo, das coisas que satisfazem a nossa carne, os nossos desejos. É preciso, meus irmãos, nós voltar a ser radicais, para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. E aqui eu lembro, né, há um tempo atrás os carismáticos falavam muito na radicalidade, falavam muito em jejum, falavam muito em oração do Santo Texto, falavam muito em se mortificar, né? E hoje, será que nós estamos ainda buscando essas coisas maravilhosas para que a gente possa vencer o inimigo? É necessário a gente voltar atrás e lembrarmos também dos santos da igreja. São Padre Pio de Pietrelcina, quantas orações São Padre Pio não fazia? Frei Damião, aqui do Nordeste, Padre Inciso, aqui de Juazeiro do Norte. São pessoas que a gente tem que se espelhar, pessoas que sim, vigiavam, oravam, e por isso atraíam multidões, porque eles faziam aquilo que Deus pedia, tiraram do seu coração toda a barreira e eram livres para fazer a vontade de Deus. Então é preciso que a gente tenha um retorno para Deus. Caso contrário, a nossa casa irá só em ruína, irá desabar, porque toda casa construída sobre a areia, ela desmorona. A nossa casa, ela tem que ser construída sobre a rocha, firme sobre a rocha, para que quando vier as tempestades, quando vier as torrentes, a nossa casa, ela não desaba. E essas tempestades são exatamente as tentações, são exatamente os flagelos que o inimigo joga contra nós. Mas a boa notícia é que o Senhor é misericordioso. A boa notícia é que por mais que a gente, né, se deixou levar pelas coisas do mundo, há tempo de voltar. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nosso coração bate, é tempo da gente retornar para o Senhor. Então não deixe o tempo passar, porque haverá um tempo que nós vamos querer buscar o Senhor e não vamos conseguir mais. O tempo é esse que nós temos saúde, o tempo é esse que nós ainda caminhamos aqui na terra, o tempo é esse em que Deus, todo misericordioso, está nos esperando todos os dias para que nós possamos voltar para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Possamos ficar de pé e agradecer.